a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Novamente nós nos reunimos ante a face do verdadeiro Deus. Somos o seu povo, ovelhas de seu pastoreio, e a nós nos cumpre cultuá-lo. Isso traz alegria ao nosso coração. Por isso eu quero lhe convidar a deixar de lado as suas dificuldades, os seus desafios e a estar plenamente presente neste momento, pois estamos diante do verdadeiro Deus. Então sinta-se acolhido em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Este é o terceiro domingo do tempo comum, tempo de buscar, de ouvir e de aprender como amar a Deus. Ouçamos agora a nossa querida irmã organista Inês Rufino. Quero lhe convidar a fechar os seus olhos para falarmos com Deus em adoração neste momento. Santo Deus, eterno Pai, bendito seja o teu nome em toda a terra. Tu és um Rei grandioso, cheio de majestade e glória. Nós, Senhor Deus, nos curvamos diante da tua glória, pois sabemos que tu és Criador de céus e terra. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Receba, Senhor Deus, no teu trono da graça, o nosso louvor e a nossa adoração. Te pedimos isso em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 19. Leitura esta indicada por nosso lecionário para esse terceiro domingo do tempo comum. Salmo de número 19. O livro dos Salmos fica lá no Antigo Testamento. Você encontra lá o Salmo de número 19, onde faremos a leitura de todo o Salmo. Diz assim a palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o seu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Bendito seja o Senhor por sua palavra. O texto que nós acabamos de ler no Salmo de número 19 diz assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então
serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. O salmista está clamando a Deus que não lhe permita achar que não é pecador, que não olhe a sua condição e perceba ela de forma distorcida, achando que não carece da graça, do perdão e da misericórdia de Deus. A nossa condição é a mesma do salmista. Nós somos falhos e a nossa oração deve ser tal qual a dele. Não podemos ser soberbos ou orgulhosos, achando que podemos viver sem receber o perdão de Deus. Sabemos que não deve ser assim. Por isso eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos e confessar os seus pecados ao Senhor. Se você puder ajoelhar-se, ajoelhe-se aí onde está. Ore ao Senhor, clamando a Ele por perdão neste momento. Senhor, Deus eterno, Pai de misericórdia, confessamos a Ti os nossos pecados, pois queremos viver segundo a Tua vontade. Reconhecemos a nossa pequenez e a nossa limitação. Carecemos de Ti, Senhor. Carecemos, ó Pai, da ação do Teu Espírito em nós, para que possamos discernir o certo e o errado, o que faz bem e o que faz mal. Por isso, outra vez, nós Te pedimos, derrama sobre nós o Teu Espírito, que nunca, Senhor Deus, possamos viver segundo as nossas próprias vontades, pois sabemos que elas são contaminadas pelo pecado, mas que possamos buscar a Tua vontade em nós em todo o tempo. Outra vez, nós Te clamamos, sê propício a nós, pecadores. Por isso, Senhor Deus, o nosso coração também se alegra, pois ao confessarmos os nossos pecados, nós nos sentimos perdoados e Te agradecemos por isso. Ainda Te suplicamos que mantenham-nos, ó Pai, felizes e abençoados, pois é o Senhor quem cuida de nós, e se não fora, o que seria das nossas vidas? Abençoe os Teus servos, os Teus filhos, nas dificuldades que enfrentam. É a nossa oração em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Que daremos, pois, ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Você já parou para pensar quanto Deus tem te abençoado? Tudo que Ele tem feito na sua vida ao longo da sua história. Você consegue se imaginar sem os benefícios que vêm do Senhor? É impossível. Eu também não consigo imaginar nada disso. Por isso que é maravilhoso saber que Deus nos ama, que Ele cuida de nós. E o que Ele quer em troca é amor. Amor a Ele, dedicação total a Ele. E isso se expressa das mais variadas maneiras. Quando você canta um louvor, quando você está na igreja, quando você abre a sua Bíblia e também quando você contribui para a expansão de seu reino aqui nesta terra. Você está vendo aí na sua tela a forma como você pode fazer o seu Pix, a sua transferência ou até mesmo o seu depósito. Tudo de forma segura e abençoando a causa do Evangelho. Então faça isso, eu tenho certeza que você será muito mais abençoado pelo Senhor. Vamos orar, consagrando dízimos, ofertas, dizimistas e ofertantes. Senhor Deus, nós nos alegramos em saber que é o Senhor quem cuida de nós. Nós nos alegramos em ter a certeza nos nossos corações de que tudo que temos e tudo que somos vem de Ti. Por isso, ó Pai, quando dizimamos e ofertamos na Tua casa, o nosso coração se enche de gratidão, pois tudo vem do Senhor e nós devolvemos apenas uma pequena parcela daquilo que o Senhor nos dá. Te consagramos, Pai, dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. É momento de ouvirmos a voz de Deus e ela faz toda a diferença na nossa vida. Por isso nós nos acalmamos, limpamos a nossa mente, pois o Senhor há de falar conosco. E para nos enlevar neste momento de preparação, a nossa querida organista Inês Rufino estará tocando.
momento de lermos a palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. O Evangelho de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo 4, onde procederemos com a leitura dos versículos 16 a 21. Lucas, capítulo 4, os versículos 16 a 21, diz assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Bendito seja o Senhor, a sua palavra. Às vezes na nossa vida nós enfrentamos dificuldades que roubam a nossa tranquilidade. Momentos que até mesmo é difícil dormir. E ora, dormir bem faz bem. E a gente vive esses momentos que não sabemos mensurar quando eles vão passar, ou se demorarão demais, ou se as nossas questões serão resolvidas ou não. Isso é algo que a gente sempre busca solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Desde sempre, desde que o pecado entrou no mundo, as coisas são dessa forma. Acabamos de ler um texto onde nós vemos Jesus, que está na sua terra, e ele vai ler na sinagoga o texto de Isaías 61, um texto muito conhecido por todos nós. Vem logo depois da tentação de Cristo. Lucas, no seu plano para escrever o seu evangelho, ele traz o batismo, tudo o que acontece no batismo de Jesus Cristo. Logo depois ele é levado, é guiado pelo Espírito e vai ser tentado pelo diabo. Logo depois disso ele retorna à sua terra e vai à sinagoga. Sinagoga, o local da leitura da palavra, da pregação, e Jesus é chamado a ler o livro de Isaías. O texto é muito claro. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas, quando coloca isso no início do ministério de Jesus, está querendo demarcar a atividade de Jesus. Cristo vai ter como modelo tudo isso o que está ali. Ele lida com os pobres, ele prega a palavra, ele cura, tudo isso em conformidade com aquilo que o profeta já havia dito. Lá no livro de Isaías, esta mesma palavra, ela serve como maneira de fomentar a esperança naqueles que haviam retornado do cativeiro e tinham encontrado uma cidade em ruínas. Um povo que deveria recomeçar tudo novamente. E talvez isso tenha sido chocante demais, pois a memória que havia ficado, o que lhe havia sido transmitido a respeito da cidade de Jerusalém, agora é completamente diferente. Cidade arrasada e tendo que começar tudo da estaca zero. Talvez Lucas tenha tido isso em mente. Olha só, chegamos a um novo tempo. O tempo onde a relação com Deus é através de seu Filho Jesus Cristo. O próprio Deus disse lá no batismo: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Jesus vai marcar completamente a humanidade. Ao vir este mundo, ele vem para transformar uma relação que havia sido rompida desde o Jardim do Éden, quando o homem caiu em pecado. E agora, Jesus está dizendo: olha, eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor.
É isso que eu quero guardar na sua mente. Essa pequena frase que encerra o texto do versículo 19 deve ser mantida em nossa mente. Este ano, pastor, mas você está falando apenas desse ano de 2025? Não. É apenas uma metáfora. Nós estamos no momento em que o Senhor está nos dizendo que podemos fazer tudo da melhor maneira. Assim como o profeta estava estimulando o povo a crer, assim como Jesus está ali agora dizendo ao público da sinagoga que aquela profecia se cumpriu, essa palavra é para mim e para você. É chegado o momento de que o Senhor vai mudar a nossa vida. É para mim e para você hoje. E aí eu quero pensar em algumas coisas contigo neste momento. A primeira coisa que eu quero que você pense é a sua relação com a sua igreja. Isso mesmo. Como você se relaciona com este lugar onde Deus mesmo te colocou. Nós vemos aqui Jesus fora tentado, fora levado para a sua terra e no sábado ele fora à sinagoga, local onde o povo estudava a Bíblia, ouvia a palavra e aprendia das coisas de Deus. E era Jesus, o Filho de Deus. Ele, a própria palavra encarnada, como vai dizer o evangelista João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele poderia até mesmo dizer, bom, eu nem preciso disso. Mas ele estava lá. E o texto é muito claro. Segundo o seu costume. Versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume. Ou seja, não foi algo aleatório. Jesus fazia isso sempre. E às vezes nós temos essa dificuldade. Temos muitas tarefas, muitos problemas, muitas coisas para fazer, são muitas opções de lazer, são muitas coisas, e a igreja acaba que fica sempre em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E a gente se deixa levar por qualquer coisa. Hoje o culto demorou demais, hoje estava quente demais, hoje o pastor falou demais, hoje o coro não cantou, e a gente vai se deixando levar por uma série de coisas humanas e se afasta da casa de Deus. Não deve ser assim. Esse é o ano para que você haja de forma diferente, também relacionado a isso. Que você venha à casa do Senhor. Aqui nós somos família da fé. Reunidos nós somos Assembleia dos Santos. E aqui o Senhor derrama a sua bênção. Pois Ele está aqui. A palavra nos ensina, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali Ele está. E às vezes nós abrimos mão da bênção que é. E a gente está, agora as meninas da SAP vão ler um livro muito interessante, e eu tenho certeza que aquele homem que estava preso lá pelo Estado Islâmico sentia muita falta de cultuar junto com a igreja. Em outros países, isso não é possível, e as pessoas precisam se esconder, precisam mentir para poder se reunir e cultuar a Deus, mas graças ao Senhor aqui nós podemos, e às vezes nós não usufruímos da bênção que é congregar. Aqui nós temos programação para todas as idades, desde os pequeninos até os mais experientes. Nós temos uma maneira onde você pode se sentir bem, acolhido e feliz. Mas às vezes a nossa humanidade grita tão alto dentro de nós que nós ficamos prestando atenção em outros detalhes ao invés de ouvir o Senhor falar, como tem falado dominicalmente aqui nesta casa. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde aí no seu coração, a sua relação com a sua igreja deve ser sempre a melhor. Você deve participar, você deve se envolver, você deve amar. Pois tudo que a gente ama, a gente se envolve. Tudo que a gente está próximo, faz parte de nós, nós queremos sempre o melhor. Quanto mais distantes, menos a gente se importa. E não deve ser assim com as coisas do Senhor. Eu tenho certeza que foi a vontade de Deus que Ele trouxe a esta igreja. Então você deve dizimar, deve ofertar, deve participar dos departamentos, das sociedades, deve estar envolvido com tudo que acontece neste lugar. Lembre-se, esse é o ano aceitável do Senhor para a sua vida. A segunda coisa que eu quero
guardar no seu coração, é o que acontece. Jesus estava na sinagoga e o que ele vai fazer? Ler a Bíblia. Veja bem, ele abre o livro do profeta Isaías e está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a apregoar o ano aceitável do Senhor. É a palavra de Deus que muda a nossa história, que muda o nosso relacionamento, que nos faz bem, pois nos alimenta, é lâmpada para os nossos pés. A palavra do Senhor é que tem nos dado forças para seguir neste mundo mau, que, segundo a palavra de Deus, jaz no maligno. Mas às vezes nós também negligenciamos a sua leitura, nós negligenciamos aprender da vontade de Deus através da sua palavra. Você que, como eu, é presbiteriano e é protestante, sabe como foi custoso para que nós pudéssemos ter a Bíblia em nossas mãos. Homens e mulheres se sacrificaram para que eu e você pudéssemos carregá-la em qualquer lugar, até mesmo nos nossos smartphones. Você pode ler a Bíblia em qualquer lugar. Você pode estar na praia, sentado na cadeira, abrir o seu celular e ler uma porção da palavra de Deus. Você pode fazer isso dentro do metrô, dentro do ônibus, em um carro de aplicativo. Você não pode deixar de lê-la. Pois se você deixa de lê-la, você não vai se alimentar e você vai estar fraco. E as intempéries da vida são tamanhas. São muitas as coisas, são muitas as vozes que tentam nos desvirtuar do caminho do Senhor. Nós lemos a primeira parte deste texto, ele se divide em duas. A segunda parte vai falar que as pessoas estavam censurando. Olha só, mas esse aí não é o filho de José? E Jesus vai dizer: olha, eu sei que o médico não tem valor na sua terra, o profeta não tem valor na sua terra. Às vezes as vozes vêm para desvirtuar aquilo que estamos fazendo, para desvirtuar aquilo que temos aprendido, e a nossa maneira de se contrapor a isso é lendo a palavra. É conhecendo a vontade de Deus para as nossas vidas, é sendo alimentado, e você sabe, a palavra é um meio de graça, você lê e é abençoado. Te dá força para seguir diante de qualquer dificuldade que você esteja enfrentando, pois nós não confiamos em homem, nós não confiamos no governo, nós não confiamos na economia, nós não dependemos de quem está ou quem não está, nós dependemos de Deus e a palavra do Senhor quem nos ensina isso. Se você não lê a palavra, você não entende a vontade de Deus e você acaba por sofrer. Então, este ano é o ano aceitável do Senhor para você pegar a palavra, ler, manusear, aprender do Senhor aquilo que Ele tem a lhe dizer. Não deixe para depois, não deixe para mais tarde, não deixe para a próxima semana. Eu te convido a hoje mesmo abrir a sua Bíblia e ler um pouco da palavra de Deus. E você vai se sentir renovado, fortalecido e inspirado a seguir em frente. Então, guarde no seu coração. Este é o ano aceitável do Senhor para você ler a sua palavra e aprender dela. E a última coisa que eu quero pensar com você nesta manhã é que neste momento, onde nessa parte que nós lemos o texto do Evangelho, Jesus é o cumprimento da vontade de Deus. Jesus veio ao mundo, mudou a minha história e a sua história. Transformou a nossa vida. E nós devemos fazer disso um marco. Nós não podemos pensar que apenas ficou para trás, que nós mudamos, que Jesus faz parte da nossa vida e que nós devemos apenas querer aquilo que Ele pode nos dar. Ele já nos deu a melhor coisa que nós poderíamos receber, que é a salvação, a remissão dos nossos pecados. Eu e você que caminhávamos a passos largos para o abismo, agora vamos para o céu. E isso não tem mérito nosso algum, pois o Senhor mudou a nossa história. E você deve viver para esse Cristo. Colocá-lo em primeiro lugar na sua existência. Perguntar no seu lugar o que faria Jesus, como tem um livro bem famoso que diz em seus passos, o que faria Jesus? Fazer dessa reflexão um momento onde Jesus está sempre sendo proeminente na sua história.
Às vezes nós pensamos, nós ainda estamos aí na metade, um pouco mais da metade do primeiro mês do ano, a gente já fez muitos planos, nós queremos realizar coisas, queremos mudar algumas coisas, é o tempo da dieta, é o tempo de se matricular num curso, tantas outras coisas, mas que planos você fez na sua vida para fazer a vontade de Jesus? Como você tem colocado Jesus na sua história de tal forma em que ele esteja inserido no seu cotidiano, no seu dia a dia, na sua semana, o que você tem dedicado a Jesus? Ele que morreu por você, que veio a este mundo para padecer tudo o que padeceu por amor a você. Este ano é um ano aceitável para que você se relacione com Cristo de uma forma nova e diferente. Colocando de fato Ele em primeiro lugar, buscando a sua face, buscando fazer a sua vontade, dedicando-se a Ele de corpo e alma, colocando literalmente na sua agenda momento de oração, momento de leitura da palavra, momento de estar na igreja, priorizar as coisas que são do reino de Deus, como diz o Evangelho, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós queremos inverter essa ordem, nós queremos todas as demais coisas nas nossas vidas, mas não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Este é o ano para você fazer diferente. Eu tenho certeza que você será muito feliz e abençoado. Eu quero ouvir de você. Venha me contar ao longo do ano que se está iniciando ainda no primeiro mês, o ano de 2025, poxa, pastor, eu estou fazendo diferente e tenho sido muito feliz. Deus tem falado comigo, Deus tem me abençoado, minha vida mudou assim, assado. Me conte. Eu quero ouvir e saber tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, guarde bem. A sua relação com a sua igreja, com esta congregação, este ano é um ano de mudá-la para melhor. A sua relação com a palavra, este ano é ano de mudá-la para melhor. E a sua relação com Jesus Cristo, este ano é ano de mudá-la para melhor. Que Deus te abençoe. E você sabe, as crianças estão de férias escolares lá no meio secular, mas na igreja tem atividade planejada, pensada para ela. Então não se esqueça, ao longo dessas férias, dominicalmente às 10h30 da manhã, as nossas crianças têm uma programação especial e nós devemos trazê-las para que aprendam a amar a Deus desde a mais tenra idade. Então anote aí, todo domingo às 10h30 da manhã, Escola Bíblica de Férias, na Igreja de Copacabana. Você deve estar sentindo falta do reverendo José Mirabô, nosso pastor. Ele está em gozo de férias. A nós cabe sentir saudade e também orar para que esse tempo seja um tempo de alegria, um tempo de descanso, um tempo de comunhão familiar e que ele possa voltar renovado para seguir conosco, nos liderando e cumprindo os mandatos do Senhor. Chegado o momento de orarmos juntos a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, a prece do Pai Nosso. Feche os olhos, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja de Cristo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.